Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero neste momento dizer aos meus telespectadores que, devido a essa pandemia, eu decidi fazer alguns vídeos para colocar algumas questões teológicas aqui, de um curso que eu ministro nas igrejas com 12 matérias. E como nós estamos em momento de pandemia, onde não temos condições de nos reunirmos, então eu decidi fazer esses vídeos colocando aqui algumas questões teológicas para vocês. E nesta primeira matéria eu vou falar sobre bibliologia. Bibliologia é o estudo onde nós estudamos sobre a Bíblia. Então é o estudo dos livros da Bíblia. E para nós estudarmos esta matéria, é necessário que nós tenhamos em mãos alguns conhecimentos sobre a palavra de Deus, para que nós possamos fazer uso dela, crendo que ela é a genuína palavra de Deus. Porque vivemos dias em que tem se levantado muitos críticos da Bíblia, muitos céticos, por que não dizer muitos ímpios, até mesmo em nosso meio, que se levantam como pregadores do Evangelho, mas que deturpam a palavra de Deus, colocando em dúvida a credibilidade, a divindade da palavra de Deus e principalmente a inspiração e a inerrância da palavra de Deus. Então, eu vou colocar para vocês aqui algumas questões sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E para começar, eu quero começar mostrando para vocês algumas atitudes ou alguns movimentos que se levantam contra a palavra de Deus, a maneira como eles veem a palavra de Deus. Por exemplo, o racionalismo, a maneira como o racionalismo vê a Bíblia. Você tem os radicais e os moderados. Os radicais, eles negam a possibilidade de qualquer revelação sobrenatural. Eles não acreditam de maneira alguma. Agora, vocês têm os moderados, que admitem a possibilidade da revelação divina, mas sujeita ao juízo final da razão humana. Ou seja, se alguma coisa não couber na razão humana, então não se acredita naquilo. Esses são os moderados. Você tem o romanismo, de qual faz parte a Igreja Católica Apostólica Romana. O romanismo, eles creem que a Bíblia é um produto da igreja, por isso ela não é a autoridade única ou final. Por exemplo, o romanismo, ele acredita que quando o Papa está sentado ali na sua cadeira papal, então tudo aquilo que ele falar tem mais autoridade do que a Bíblia. Por isso que nós vemos alguns decretos do Papa que vão contra a palavra de Deus, não encontra respaldo bíblico, mas por ter sido falado pelo Papa, então a autoridade dele é superior à da Bíblia. Você tem o misticismo. Os místicos, eles entendem que a experiência pessoal tem a mesma autoridade da Bíblia. Então, se você tiver uma experiência na sua vida que não bate com a palavra de Deus, mas você viveu essa experiência, então esta experiência também tem autoridade como a Bíblia. Agora nós temos a neo-ortodoxia, que entendem que a Bíblia é uma testemunha falível da revelação de Deus na palavra Cristo. Eles entendem
que Cristo, que foi revelado por Deus, ele falhou. Então, por este motivo, a neo-ortodoxia, eles entendem que a revelação de Deus na palavra Cristo, houve falha aí. Depois, a quinta atitude que nós temos em relação à Bíblia são as seitas. As seitas, eles entendem que a Bíblia e os escritos do líder ou fundador de cada seita possuem igual autoridade. Então, veja, nós temos vários líderes de seitas que o que eles escrevem tem a mesma autoridade que a Bíblia. Eu poderia citar aqui, por exemplo, eu poderia citar Ellen G. White, que é a representante maior dos adventistas do sétimo dia. Os textos de Ellen White, os adventistas entendem que é um texto tão inspirado quanto o é a Bíblia. E por fim, nós temos a ortodoxia, que é a reta doutrina. A ortodoxia em relação à Bíblia, ela diz que a Bíblia é a única base nossa de autoridade. Ou seja, a autoridade não são os escritos do líder da igreja, não são os escritos do pastor, do apóstolo, do bispo. A autoridade está na palavra de Deus. Se porventura a palavra de Deus confrontar o líder, então o líder tem que se dobrar diante da palavra de Deus. Agora, uma pergunta que surge a partir daí é: por que é que nós temos a necessidade das Escrituras? Então, eu vou elencar para vocês aqui pelo menos 4 necessidades das Escrituras em nossas mãos. A primeira necessidade é por causa do pecado do homem. O homem pecou e quando o homem pecou, ele perdeu o contato com Deus. Quando ele perde esse contato com Deus, foi necessário que Deus viesse falar com o homem. Como o homem pecou, perdeu essa comunhão, então Deus envia Jesus, o Logos, a palavra, e depois nós temos as Escrituras que são inspiradas para trazer a vontade de Deus para o homem. Segundo, por causa do amor de Deus, para que Deus pudesse se comunicar através dos profetas. O texto de Amós, capítulo 3, versículo 7, vai nos dar este entendimento quando diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. É dito que a maior profecia é a palavra de Deus, porque o profeta, quando ele está movido, agindo na força do Espírito de Deus, mesmo assim ele é capaz, ele é passível de erro, porque ele pode em algum momento deixar escapar alguma coisa ou dar vazão aos seus sentimentos e à sua carne. Por isto, a necessidade de Deus se revelar através do homem, por causa do seu amor, então ele traz as Escrituras. Terceiro lugar, por causa da igreja. Porque se não vejamos, como é que nós podemos entender uma igreja sem a Bíblia? O Estado necessita da Constituição para governar e legislar. A igreja depende da ação reguladora das Escrituras. Quando você vai tirar a sua habilitação, você tem que passar por uma autoescola e lá você aprender a legislação de trânsito, e só depois que você passar
no exame final, então você é habilitado para poder dirigir e dirigir os carros de acordo com a sua categoria. Se for a categoria B, é só alguns carros. Categoria C já pode dirigir um outro carro. Categoria D, outro tipo de carro. E tem a categoria E, que pode dirigir outro tipo de carro. Então, para todas as vertentes da nossa vida, é necessário que nós tenhamos uma legislação para nós nos guiarmos nesta terra. E a legislação divina para o homem nesta terra chama-se a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E, por fim, quarto e último lugar, por causa do cristão individualmente. A regra cristã do certo e do errado é a Palavra de Deus, para que nós possamos saber qual é a vontade de Deus em cada situação da nossa vida, em cada momento, em cada vertente, em cada questão particular, individualmente, nós temos a Palavra de Deus para nós nos guiarmos. Uma pessoa que quer servir ao Senhor, que quer ser um cristão verdadeiro em obediência ao Senhor, precisa se guiar pela Palavra de Deus. Agora, para nós encerrarmos esta breve aula, nós temos 3 atitudes do teólogo em relação à Bíblia. Um teólogo nos moldes bíblicos, ele precisa ter esses 3 entendimentos em relação à Bíblia. Primeiro, ele deve crer na Bíblia, acreditar que a Bíblia é a verdade. Se ele não crer na Bíblia, ele não é um teólogo nos moldes bíblicos. Segundo, ele deve meditar na Bíblia. O que significa meditar? Quando a gente ouve essa expressão meditar, a gente pensa sempre na meditação dos orientais, mas meditar na Bíblia nada mais é do que pensar na Bíblia. Então nós precisamos pensar na Bíblia, meditar na Bíblia, porque quando fazemos isto, o Espírito Santo revela para nós a vontade de Deus para as nossas vidas. E por fim, nós devemos depender da Bíblia. A nossa dependência deve estar totalmente na Bíblia. Por quê? Porque o teólogo, aquele que é cristão, aquele que crê na Bíblia, ele deve ser sustentado por ela. É a Bíblia quem é a nossa sustentação. Uma casa com os seus fundamentos feitos com material inapropriado, muito rapidamente ela vai ruir e virar abaixo. Nós temos um caso emblemático que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Alguém foi construir um prédio e, para economizar, usou areia da praia para fazer o alicerce. Depois de alguns anos, aquele prédio veio abaixo, ruiu a sua estrutura e ele teve que ser demolido. Assim também é o crente que quer servir ao Senhor em fidelidade durante toda a sua vida. Ele deve depender da Bíblia e ser sustentado por ela. Por que isto? Porque o teólogo, o estudioso da Bíblia, ele deve ser o conhecedor da ciência divina e intérprete da Bíblia. Ele estuda a Bíblia diariamente. Este é o teólogo à luz da palavra de Deus. Ele deve depender da Bíblia Sagrada. Ele deve ser sustentado por ela. Ele deve também ser dependente, sustentado e também pensar nela. Então, eu concluo esta primeira palavra aqui, dizendo para vocês que nós temos 2 testamentos na Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento.
E aí nós falaremos mais para frente sobre estas questões. Deus abençoe a todos.